Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Minha esposa Letícia, tudo bom? Tudo jóia, Olavo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre profissões. Sim. Trabalho, carreira, porque esses dias foi dia 1º de maio e eu não sei se é um feriado mundial, acho que não. Também não sei. Aqui no Brasil nós celebramos, comemoramos o Dia do Trabalhador, né? Então nós queremos falar um pouquinho sobre isso e vamos fazer aqui uma brincadeirinha para vocês poderem conhecer o vocabulário sobre as profissões. Acho que pode ser uma boa oportunidade para vocês. Preparada, Letícia? Preparada. Nós decidimos aqui escolher aleatoriamente algumas profissões, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre elas para vocês. Eu vou tentar adivinhar as profissões que a Letícia escolheu e ela vai tentar adivinhar as minhas. Né, Letícia? Isso mesmo. Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus. Nada demais. Qual é a sua profissão? Sou professora. Professora, muito bem. Somos, né? Você já sonhou alguma vez em trabalhar com outra coisa? Quando era criança, você sonhou Não, ser desde artista, que eu me famosa, lembro. cantora? Eu sempre gostei de brincar de dar aula. Eu ia pra escola com a minha tia quando eu tava de férias, porque, né, as férias lá eram outro período, então sempre que eu cresci eu tive essa lembrança de estar brincando, de dar aula, né? Eu acho que eu nunca pensei em ser outra coisa, não. Eu, como todo menino, aqui no Brasil, tive um desejo de ser jogador de futebol. Sim. Mas não foi possível. Não escapou tanto, né? Foi pra área da educação física. Eu me formei em educação física e, de certa forma, trabalhei por muito tempo na área, né? Sim, exatamente. Com crianças, ensinando. Não foi como jogador, mas você tava ali no meio, né? O futebol, ele é muito abrangente, Sim. né? Você não necessariamente precisa ser atleta. Você pode ser treinador, técnico. Algumas informações que eu acho interessante, talvez no seu país não seja como aqui no Brasil. Você pode até deixar o seu comentário e pode nos dizer como é aí, tá? Eu converso às vezes com alguns alunos, alguns estudantes no iTalk, né, onde eu sou tutor de português sobre esse tema, e a gente troca informações sobre como funciona o mercado de trabalho aqui no Brasil e como é lá também, né, nos países onde eles vivem. Inclusive, se você quiser estudar comigo, praticar português, você pode acessar o link que nós vamos deixar aqui na descrição, né, Letícia? Sim. Vocês podem ver a Letícia também, ao vivo. De bônus, né? Algumas pessoas pedem para ver ela. Enfim, ela tem muitos fãs. E a gente pode praticar conversação, tá bom? No site italk.com. No link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ter direito a $10 de crédito se você ainda não conhece o site. Então, você pode se cadastrar através desse link e você vai ganhar $10 para fazer as suas aulas, ok? Bom, Letícia, aqui no Brasil nós temos a CLT, né, que é o conjunto de leis e regras para os profissionais, para os trabalhadores, né? Sim. E uma das leis mais importantes e interessantes é o direito a 30 dias de férias, né? Para nós isso é bem comum, mas tem países que não têm 30 dias de férias. Nossa! Tem países que têm bem menos. Enfim, aqui no Brasil nós temos o direito a 30 dias de férias. Sim. Se você é um trabalhador, se você é funcionário de uma empresa, ok? Você tem esse direito, certo? Certo. E elas podem ser tiradas 30 dias corridos, né? Ou picadas aí, né? Picadas que a gente fala divididas, né? Em dias, em menos dias, né? Mas aí vai da empresa que você trabalha, né? Vai do tipo de trabalho que você faz, né? A carreira de professor tem um pouquinho mais de dias aí, né, Letícia? Aqui no Brasil, os professores, eles têm, em média, um pouco mais de 30 dias. Eu diria que é algo em torno de 45 dias. Sim. Né? São 30 dias, normalmente em janeiro, né? E em julho existe um recesso que nós chamamos, chamamos de recesso. 2 semanas, 15 dias. Sim. E ainda também um outro pequeno recesso no final do mês de dezembro, em aproximadamente 10 dias ali, né? Sim, Quase 2 meses de férias. É porque geralmente a gente começa dia 20, a gente começa bem perto do Natal, né? Que começa o quê? As férias. Porque a gente tem que estar à disposição da escola, né? Mas geralmente ali esse pedacinho perto do Natal, Ano Novo,
A gente realmente já tá... Normalmente é dia 20 que a gente para as atividades. Dificilmente você precisa voltar para a escola se você é simplesmente o professor. Se você é diretor, se você é coordenador, talvez você até precise estar na escola. Sim, sim. Mas professor, normalmente no dia 20 de dezembro já está de férias, mas é um recesso, né? Então 10 dias em dezembro, recesso. 30 dias em janeiro, 15 dias em julho, certo? Sim. Acho que seria talvez a profissão que tem mais tempo aí de descanso. Mas também, né, gente? Não se enganem. É uma profissão sofrida, nós sabemos. É um desgaste muito grande, né? Mal paga. Exatamente. Então tem que compensar por um lado aí. Sim. Uma outra característica, aqui no Brasil pelo menos, é que nós temos direito a um 13º salário. Sim, sim. Né? Então nós temos... se você é um funcionário, nós temos o termo fichado, né, que é contratado de forma legal e formal. Você tem direito a mais um salário. O ano tem 12 meses, então nós temos mais um salário. Nós recebemos 13 salários. Sim. Né? E uma última informação sobre as leis trabalhistas aqui no Brasil é que se o funcionário ele é demitido sem nenhuma justa causa, ele tem direito a um seguro-desemprego. Ou seja, no período em que ele estiver desempregado, se ele não conseguir nenhum outro emprego, acho que ele tem, se eu não me engano, 4 meses de salário mínimo que ele tem direito a receber. É uma forma de você poder se organizar, se reorganizar, procurar um trabalho novo, né? Sim. Mas se você consegue um trabalho novo antes desse período, você não perde o direito. Esse direito trabalhista, né? Sim. Enfim, algumas pequenas informações para vocês sobre como funciona aqui para os trabalhadores, né? E agora uma pequena brincadeirinha entre eu e Letícia para vocês conhecerem o nome de algumas profissões aqui em português, beleza? Eu tenho aqui uma lista de profissões, Letícia também, né? E a gente vai tentar adivinhar a profissão que o outro escolheu ali. Quer começar, Letícia? Não, pode começar você, melhor. Perfeito. Não olha a minha lista, vamos lá. Vou olhar como? Ok, essa profissão é muito interessante, ela é muito importante e essencial. Essa profissão, os profissionais, eles ajudam as pessoas a pensarem de uma forma diferente, eles ajudam com a saúde mental das pessoas. Acho que eu sei o que é. Qual é? Psicólogo. Psicólogo. 1-0 para você. Psicólogo aí. Você agora, qual seria? Vamos lá. Essa profissão também, acho que falar que é importante, às vezes é até meio clichê. Né? Mas eu acho que no período que nós estamos vivendo, ela está sendo assim crucial, né, esse período de pandemia. Estamos gravando, né, durante a pandemia. Exatamente. E eu acho que eles estão, né, na linha de frente desse combate aí ao coronavírus, então acho que já tá fácil para adivinhar. Certamente são profissionais da área da saúde. Sim. Mas temos algumas opções aí, né? Pode ser médico, pode ser enfermeiro. É médico. 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 É uma profissão muito popular, muito procurada, Sim. não? Popular no sentido de que não é todo mundo que tem a oportunidade de se tornar médico, né? É muito difícil. Mas é muito concorrido, né? Muita gente tenta, também, né? Beleza. Então, pronto, 1-1. Essa profissão vai ser muito fácil. Adora cuidar dos animais. Veterinário. Veterinário, pessoal. Então, se você gosta de animais, se você trabalha com animais no seu país, aqui no Brasil, você é um veterinário. Veterinário. Bom, essa profissão, ela trabalha muito, teoricamente, em busca da justiça, em proporcionar às pessoas, né, algo justo ali, né, que seja correto. Mulher Maravilha. Não. Tô brincando, claro, né? Advogado. Advogado. No vídeo, pessoal, que nós gravamos também recentemente, né? Falando sobre erros de português. É muito comum um erro de português aqui no Brasil, cometido pelos próprios brasileiros, é falar advogado. Advogado como se fosse DE, mas na verdade... Não existe a vogal. Não, é um D mudo. D mudo, ou seja, advogado. Advogado. Essa profissão, ela é essencial
principalmente para as pessoas que têm carro. Mecânico. Mecânico, pessoal. Então, temos essa profissão muito útil, né? A gente precisa sempre, né? De serviços desses profissionais. Então, Sim. Mecânico é aquela pessoa que faz reparos nos carros. Muito simples. Sim. Essa profissão também é da área da saúde. E ela cuida mais da nossa parte oral, da nossa boca, principalmente dos nossos dentes. Isso é muito simples, muito fácil. Dentista. Dentista, isso mesmo. Muito bem, algumas profissões bem simples, bem fáceis para vocês poderem aprender um pouquinho mais como se pronuncia, como é em português essas profissões. Sim, e se eles já souberem, né, vocês que estão assistindo a gente aí, como é o nome da sua profissão em português, se a gente não falou aqui, escreve nos comentários, né? Legal. Escreve pra gente aí, pessoal. Se você está escutando esse episódio, você pode ir no YouTube, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Sim. A sua profissão em português. Gostaríamos de saber. Eu acho que ia ficar legal também, porque como tem pessoas de várias línguas, colocar na sua língua nativa, né? Pra gente também conhecer como é o nome dessa profissão na sua língua. A bandeirinha do seu país. Isso, vai ser bem legal. Beleza, então é isso, pessoal. Obrigado por terem escutado ou assistido esse episódio. Nós vamos ficar por aqui. Se você realmente gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e deixe o seu like também. Vai ajudar muito a gente. Tchau, Letícia. Tchau, Olavo. Até o próximo. Até. Tchau. Que isso, gente? O que eu fiz aqui? Vai ficar isso aí.